Olá, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para o devocional da semana, onde estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. E hoje eu vou falar sobre o livro de Jonas, que é um livro que tem muitos ensinamentos e princípios valiosos. O profeta Jonas foi um profeta que viveu durante o reinado do rei de Israel, Jeroboão II, em meados do século 8 a.C. E esse livro mostra que, a princípio, o profeta ele tenta fugir do chamado de Deus. Isso gera algumas consequências desagradáveis para quem está próximo a ele. O Senhor ele cria uma situação de modo que Jonas só tem duas escolhas: morrer ou se arrepender e cumprir o chamado. E neste livro, vemos o chamado de Deus na vida de Jonas para anunciar o arrependimento a Nínive e sua frustrada tentativa de fuga. Nínive era uma nação má e pecadora, conhecida por sua impiedade, e ao saber qual seria o destino da profecia de Jonas, tenta fugir do Senhor. Muitas vezes em nossas vidas nós fazemos o mesmo. Julgamos que o chamado do Senhor é algo que não conseguiremos cumprir, que as pessoas não nos ouvirão. Quando Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, ele clamou ao Senhor Deus e foi ouvido. Então aprendemos que não importa onde estamos, mesmo em face da morte, se clamarmos ao Senhor, Ele nos ouve. E Jonas, diante de Deus, colocou seu arrependimento sincero e verdadeiro. E Deus atendeu e prontamente ouviu, e ele recebeu um grande livramento, onde o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Deus tem chamado cada um de nós. E quando estamos dispostos a ceder e servir, Ele nos capacita a viver grandes coisas para o seu reino. E quantas vezes Deus tem nos chamado para uma direção e nós vamos para outra? Nós temos que refletir essa questão. Aprendemos com essa leitura também que não há caso perdido. Porque Nínive era uma cidade ímpia e má. Quando ouviu a palavra de Deus por meio de Jonas, todo o povo creu. E muitas vezes nós não acreditamos que determinadas pessoas possam ser convencidas pelo Espírito Santo para arrependimento. Isso cria um bloqueio e acabamos não compartilhando com elas a boa palavra de Deus, a verdade do Evangelho. E Jonas, a princípio, também fez a mesma coisa, mas quando Deus o impeliu a pregar e ele cumpriu essa ordem de Deus, os ninivitas creram, e do menor ao maior, todos expressaram atitude de arrependimento. A nação foi perdoada e o juízo de destruição foi cancelado. E o Senhor espera que façamos a mesma coisa. Preguemos o Evangelho a todos, que sejamos instrumentos de redenção nas mãos do Senhor. E assim veremos pessoas crendo por meio de nós. Muitas famílias, muitas pessoas podem ser alcançadas quando nós compartilhamos a mensagem do Senhor. Então precisamos abrir as nossas bocas sempre. Mas tem algo que chama atenção também nesse livro. Quando Deus poupa Nínive, o profeta Jonas ele fica profundamente decepcionado e irado com Deus. Ele fica indignado com o fato do Senhor cancelar o juízo sobre a nação arrependida e demonstrar misericórdia. E o descontentamento dele foi tão grande que ele pede para Deus que ele morra. Só que Deus mais uma vez vai lá e ensina uma lição para Jonas. Ele faz crescer uma planta que vai dar sombra para ele e deixa o profeta muito feliz. Só que no dia seguinte ele manda uma lagarta que ataca a planta e acaba rapidamente secando a planta. E aí Jonas fica novamente irritado com Deus e pede para morrer. Só que esse exemplo da planta que Deus deu para ele, Deus quis mostrar que Jonas teve piedade da planta e questionou Deus. Então Deus ensinou para ele que era importante e correto que ele também manifestasse a piedade pelo povo de Nínive. E a gente tem que se atentar a isso e refletir. Quantas vezes somos um Jonas? Quantas vezes temos cuidado de animais, da natureza, pensado em tantas coisas e muitas vezes não nos atentamos às pessoas que estão ao nosso redor? Precisando conhecer a verdade de Deus, precisando conhecer a palavra do Senhor para serem salvos. Então que possamos meditar nesse livro, porque Deus nos mostra que devemos viver na prática a misericórdia dele, constantemente, porque é assim que ele nos chama, para sermos parecidos com ele.
E eu creio que se nós cremos naquilo que Deus está direcionando, se estivermos atentos ao chamado de Deus, que possamos dizer o sim e cumprir antes que a tempestade chegue. Amém? Então, meus irmãos, que possamos refletir nessa semana e que tenhamos uma semana muito abençoada e cheia da presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém?